E vamos agora acompanhar a entrevista coletiva do auxiliar técnico de Tite, que é Matheus Bach, e também filho do Tite, e também o de Kleber Xavier, auxiliar de Tite. O Tite não pôde dar entrevista coletiva após essa goleada, esse chocolate para cima do Vasco. O Tite, que sentiu dores no joelho durante o jogo e já faz aí procedimento no joelho, né? Logo após o jogo aí contra o Vasco, acabou sentindo muito. Vale lembrar que o Tite passou por um procedimento cirúrgico durante o período, né? Agora no final do ano. Ele veio pro Flamengo, depois ele voltou, fez uma cirurgia no joelho e hoje ele começou a sentir dores no joelho. Com isso, ele não pôde dar entrevista coletiva, mas vamos acompanhar a entrevista coletiva. Olha só o que o Matheus Bach e também o Kleber Xavier falou na entrevista coletiva após essa goleada do nosso Megão Queridão para cima do Vasco da Gama. Acompanha aí. Parabéns pela vitória. Uma vitória que já seria super importante para o Flamengo, só que essa, queria que vocês avaliassem, se tornou a maior goleada sobre o Vasco na história. Boa noite. Boa noite. Um jogo difícil, um clássico. O início parelho, né? A equipe do Vasco muito bem, fez o gol cedo. A gente manteve a tranquilidade, manteve o que a gente trabalhou, né? E seguimos criando situações e conseguimos terminar o primeiro tempo com uma boa vantagem. Oi, Kleber, Matheus, boa tarde. Igor Siqueira aqui do UOL, boa noite já. Como é que vocês sentiram, a pergunta em relação ao Gabriel, essa reinserção dele dentro desse grupo, dentro do estádio, dentro do jogo em si, camisa 99, gol, esse conjunto da obra envolvendo ele numa partida que acaba sendo a maior goleada da história do Flamengo sobre o Vasco? Cara, a gente não fica observando especificamente de algum atleta, como é o entorno, tudo. Nossos olhos são sempre para o grupo, Igor. A gente procura dar atenção máxima aos atletas durante a semana, na preparação do trabalho e durante o jogo, para que quando eles entrem, eles possam performar, ter o desempenho e, se com gol, assim, melhor ainda. Como todos, nada em especial. Kleber, Matheus, boa noite. Guilherme Xavier da Trivela. Há um mês a gente estava aqui, né, na sala de coletiva depois de uma vitória contra o Amazonas, em que o Flamengo acabou saindo vaiado, viveu um momento de oscilação e agora acumula uma série de vitórias consecutivas, jogando bom futebol, consegue golear o maior rival depois de uma paralisação no Campeonato Brasileiro, agora vai ter outra paralisação. Qual a importância dessa? Queria saber de vocês se é um clima de alívio no vestiário e qual é importante essa volta por cima aí do Flamengo na temporada. Para a gente, o mais importante é que a gente teve no processo passado, que a gente colocou para vocês aqui nas entrevistas, direito. E agora, nesses últimos jogos, a gente teve tempo de recuperação, teve tempo de trabalho, conseguiu esse equilíbrio de trabalho, né? E hoje a gente fica muito feliz porque o jogo difícil, quando tu sai num clássico perdendo e tu mantém esse equilíbrio e faz com que as jogadas aconteçam da maneira que tu trabalhou, né? Dando poucas chances ao adversário. Acho que tiveram uma ou duas chances de gol. E a gente acho que foi o jogo que a gente mais criou oportunidades e teve precisão nas finalizações, né? Então, tá conjugado a isso, eu acredito nisso. E agora a gente vai ter uma outra fase de trabalho, sem jogadores importantes, né? Dá alguns dias de folga e volta a trabalhar pensando nessa sequência sem esses jogadores. É outro momento e a gente espera dar sequência a essa qualidade que a gente vem apresentando, mesmo sem esses jogadores importantes. Boa noite, Kleber. Boa noite, Matheus. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Alguns jogos ficam marcados na história de determinados confrontos pelo peso, pelo tamanho, e esse, por ser talvez o clássico de maior rivalidade no Rio, pelo menos por tamanhos de torcidas e história, teve o placar mais elástico da história do Flamengo. Você já consegue ter dimensão do que foi esse jogo hoje? Porque esse jogo provavelmente vai ser contado na história lá na frente, independente de ter sido um jogo decisivo ou não, mas pelo placar tão elástico que foi. Acho que não, cara. Acho que a dimensão a gente não tem. A gente estava muito focado pelo trabalho, por continuar mantendo a performance, mesmo tendo sofrido gol. Foi a primeira virada nossa esse ano. Sim. Então, manter o equilíbrio, conseguir construir a nossa vitória e sempre
a gente preza muito de buscar o próximo gol, né? De não acomodar, de continuar. Também para o ano passado a gente ter chego na reta final, olhando para uma questão de saldo e vendo que era uma dificuldade para nós como equipe também tirar uns saldos devido à pontuação. Podia chegar à pontuação, mas o saldo era muito distante. Então o nosso pensamento foi muito pensando a longo prazo do campeonato e o próximo gol e continuar performando. Assim. Talvez daqui a um tempinho a gente consiga olhar para trás dessa maneira que tu falou e ter esse prazer de ter esse grande dia, desse grande jogo. Matheus, boa noite, Kleber. Boa noite. Fred Gomes do GE. Queria perguntar para os dois, em relação ao Arrascaeta. A gente sabe que o Arrascaeta é um craque histórico desse time e é um dos poucos caras que mantém o mesmo nível desde 2019. Não é que os outros não consigam, mas é que realmente ele sempre vem mantendo o sarrafo alto. E ele teve uma quedinha técnica nos últimos jogos, assim, ele não vinha nem conseguindo participar dos gols, coisa que para ele, se você pegar o histórico dele, é muito difícil você pegar uma sequência de 3 jogos sem o Arrascaeta ou marcar um gol ou dar uma assistência. Assim, como é que vocês enxergam a importância desse jogo para ele, uma jogada daquela como no gol do Bruno Henrique? E também, assim, perguntar para vocês, mais uma vez insistindo na história que ele perguntou para vocês, sobre esse 6-1, por ser um jogo que não é só a maior goleada do Flamengo no Clássico, é no Campeonato Brasileiro. É uma coisa assim que às vezes a torcida fala, olha, mas o Flamengo teve uma oportunidade de fazer história e não conseguiu. E hoje foi feita a história mais uma vez. Eu vou começar pela última, já que o Matheus respondeu um pouco. A gente não imaginava e não imagina nunca fazer um processo de goleada, né? Mais ainda num clássico. Os nossos últimos jogos com o Vasco, desde que a gente chegou, foram jogos difíceis, né? E a gente trabalhou dentro dessa dificuldade. Procurar repetir o que a gente fez nesses últimos jogos contra esses adversários em Libertadores e Copa do Brasil, e no Brasileiro também contra o Corinthians, mas o jogo se colocou dessa maneira, né? Então, analisando os números, a gente teve o mesmo número de finalização, ou um pouco menos no primeiro tempo, mesmo eles jogando com 11 em relação ao segundo tempo que eles jogaram com a menos. Então a gente buscou, não parou de buscar esses gols, né? Trabalhando com essa qualidade. O Arrascaeta é importante, porque é o jogador pensador da equipe. Nesse momento dos últimos jogos, ele vinha num crescimento para buscar esse equilíbrio, para buscar esse nível de atuação que ele teve hoje. Uma pena que agora, nessa sequência, está fora, né? Então que ele vá, que ele faça um grande trabalho na seleção e que na volta continue com esse crescimento e tendo atuações como ele teve hoje. Boa noite, Kleber. Boa noite, Matheus. Bruna Medeiros, do canal do Felipe Fontoura. O Flamengo melhorou, né, seu desempenho nos últimos jogos. E eu queria saber se esse período sem jogos pela Copa América, os 11 dias, vai ser prejudicial e como vocês acham que vocês podem fazer para o time voltar no mesmo ímpeto ofensivo, no mesmo ímpeto defensivo, mesmo as atuações que está hoje. Obrigada e parabéns pela vitória. Obrigado. Trabalho. Chegar quando a gente reapresentar, manter os pés no chão, da mesma maneira que quando a gente passou um momento difícil, a gente sabia que era o trabalho que ia tirar a gente daquela situação. Chegar na quinta-feira, reapresentar e continuar trabalhando e mostrando. A gente fala para os atletas, às vezes, tanto que vão começar quanto que vão entrar. Entra e faz o que tu fez no treino durante a semana. Faz o que vocês vêm fazendo durante a semana. Eu acho que o Luiz e o Wesley são um grande exemplo disso. Que eles treinaram essa semana, eles treinaram pra caramba. Às vezes tu olha, tu fica com vontade de botar 20 jogadores em campo, só que não dá. Aí quando tu põe os caras que estão trabalhando, estão fazendo e dão a resposta, assim, é extremamente gratificante e esse é o caminho. É esse o caminho. Matheus, Kleber, boa noite, Raíza Simplício, da Gol Brasil. Parabéns pela vitória, né? Eu queria saber de vocês da situação do Carlinhos, né? O Carlinhos, ele chega no Flamengo, faz 2 jogos, se não me engano, no Brasileiro, tem até agora poucos minutos, ficou de fora hoje, não dá para colocar todo mundo, como o Matheus falou, mas como é que está sendo esse processo de adaptação do Carlinhos no Flamengo? Como é que vocês enxergam para os próximos jogos? Deixar para o Matheus responder essa que está mais atento ao Carlinhos. O Carlinhos está num processo de recuperação física. Então ele teve uma sequência que ele ficou doente, variou, não conseguiu fazer os trabalhos, então não é nem opção técnica, essa é uma opção mais de não ter recuperado, não estar apto 100% para o jogo. Então foi mais nesse sentido, acho que ele não vem há uma semana já
tentando se recuperar assim e sem conseguir fazer um trabalho sequencial no dia a dia, então aí é mais nesse sentido. E a gente espera já que na quinta-feira, na reapresentação, ele já trabalhe com o grupo, né? E já esteja pronto à disposição para o jogo contra o Grêmio. Quanto à aceitação dele foi muito... Chegam, né? E ele está muito feliz. Eu pedi para o Matheus responder, porque o Matheus trabalha muito com ele para questões de finalização, de movimentos ofensivos, né? E ele trabalhou bastante, precisava de um acréscimo físico e agora vai estar com a gente a partir de quinta. E foi importante, hein? No primeiro jogo que a gente ganhou lá do Atlético Goianiense, foi muito por a gente ter tido 2 pivôs e quando o Bruno Henrique sofre o pênalti, é porque o lateral tem que ficar pegando e cuidando do Bruno Henrique e não o zagueiro. Então ele já deu a resposta também e a gente sabe que vai dar durante o campeonato. Aqui, Matheus, Kleber, uma boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória, Marcos Martinho, do canal da QSRN. Eu queria perguntar para vocês a respeito da melhora do Flamengo durante o primeiro tempo, depois de um pequeno período ali de instabilidade, com dificuldade de quebrar as linhas do Vasco. Vocês encaram essa melhora como no aspecto anímico, no aspecto tático em si, de superação, no aspecto técnico, que as coisas começaram a funcionar melhor, né? O Flamengo consegue 3 gols ali num período curto de tempo, relativamente, né? Queria saber a opinião de vocês a respeito disso. Mais uma vez, parabéns pela vitória e pela goleada. A gente reajustou alguns detalhes e a gente às vezes não gosta de falar nesses detalhes que são importantes. Foi aquilo que a gente trabalhou como estratégia de construção, principalmente, né? O Vasco marcou muito bem, com as linhas bem próximas, tirando espaço, mas a gente foi encontrando esses espaços pelos ajustes que a gente fez nesse início. E aumentou um pouco a competitividade. O Vasco iniciou competindo muito forte e o Flamengo aumentou a sua competitividade. Então, esses 2 fatores fizeram com que a gente crescesse e ainda no primeiro tempo definisse um bom resultado.